Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Vale e hoje nós vamos conversar em um assunto mais relax, um assunto mais tranquilo, um assunto que realmente está ligado à escolha do seu professor. Pessoal, eu estava trocando uma ideia com diversos amigos, concurseiros, professores, policiais também, como eu, que obviamente são concursados e ainda alguns também estudam para outros concursos públicos e chegamos a uma conclusão. E eu vou falar com vocês sobre isso. É importante que vocês saibam escolher o professor de vocês nesse mundo concurseiro, beleza? Então, pessoal, eu vou rodar a vinheta aqui e já já a gente volta para falar sobre isso, para saber se você está estudando com os professores corretos, tá? Mas desde já vou pedir para você já deixar o seu like, te lembrar, né? E também se inscrever aqui no meu canal do professor Rafael Vale, beleza? Vamos lá! Então vamos lá, galera. E aí, será que você que está assistindo aí está com o professor certo? Será que você está acompanhando as pessoas corretas? Você está no curso preparatório correto? Olha só, primeira coisa que eu penso sobre o papel do professor hoje. O papel dele é ser um filtro, né? Por isso que eu coloquei na arte aquela brincadeira ali de ser um filtro. O que a gente tem que pensar? Olha só, pessoal, hoje em dia a gente vive num mundo onde a gente tem o acesso à informação simplesmente assim gigantesco. Então não é como a época dos nossos pais, dos nossos avós, que o estudante ele tinha que ir no livro ali buscar e ele tinha o livro dele e aquele era o material didático dele pronto. Hoje em dia, para você passar no concurso público, você tem as informações disponíveis, sejam elas no YouTube de forma gratuita, seja em um curso preparatório, qualquer que seja ele, você tem o acesso às informações. Porém, você precisa de um professor que te dê o acesso a elas da maneira mais focada, mais triada possível, porque as informações elas existem, seja de conteúdo, de direito constitucional. Então, o que adianta você adquirir, por exemplo, um material de um professor por exemplo, de direito constitucional para uma prova de, por exemplo, meu cargo, agente da Polícia Civil do Distrito Federal, agente da PCDF. E aí no material de direito constitucional tem simplesmente tudo. Tem, por exemplo, 1.500 páginas de PDF ali, como se fosse um livro gigantesco para que você leia aquilo ali e certamente, se você ler, se você internalizar aquele conhecimento, você vai acertar tudo na sua prova de direito constitucional. Mas e as outras matérias? E o tempo? Como que você vai estudar o conteúdo que de fato vai ser cobrado na sua prova? Então, a partir dessa perspectiva, é muito importante que o professor atue hoje como um filtro. O especialista de cada uma das áreas, ele tem que pegar aquele conteúdo ali e filtrar e condensar realmente ele no menor material possível com as informações mais relevantes. E não é um material raso, não é isso que eu estou dizendo. Ah não, o professor tem que fazer um material raso, um resumão. Não é um resumão. É, de fato, colocar aquilo no material que vai ser o mais importante. Ah, mas acabou que caiu na prova uma coisa que não tinha no material do professor. E aí tinha no material do professor filtro, digamos assim, mas tinha no material do professor que deu 1.500 páginas de PDF. Será que valeu a pena você ler os 1.500 páginas de PDF? Será que você não poderia ter otimizado o seu tempo para acertar em outras matérias ali, por exemplo, num raciocínio lógico e matemático, sabe? Então, na minha opinião, se você conseguisse juntar uma seleção de professores que te dá um material completo, mas na medida certa para sua aprovação, ou seja, que o professor que você esteja acompanhando, ele vai te entregar um conteúdo relevante em um material sucinto e você conseguir juntar essa seleção de professores, na minha opinião, é a melhor forma de você estar se preparando para uma prova. E olha só, se a gente for pensar em concursos, inclusive, ainda com conteúdos mais complexos, por exemplo, concurso até de nível mais puxado mesmo, é interessante, mesmo assim, que os professores eles sejam filtros, tá? Olha, professor, fala um cargo aí que você acha que realmente você tem que pegar ali um material mais avançado, um material extenso. Olha, talvez cargos de nível de consultor, por exemplo, porque não há exatamente numa prova de consultor, por exemplo, legislativo, um material ali que ele vai ser
totalmente perfeito ali para aquele cargo. Realmente pode cair muita coisa ali sobre as áreas. É uma área muito, muito específica. Por exemplo, quando vai cair se for para áreas bem específicas, por exemplo, engenharia elétrica, aí você realmente vai precisar de um material mais extenso. Mas mesmo assim, quando a gente vai considerar até essas áreas, é interessante que os professores ajam como filtro em todas essas situações. Então, se você está estudando com o professor, você está achando que aquele material está muito extenso, não está fazendo muito sentido, as suas horas líquidas, considerando ali o quanto que você tem que estudar, não vai dar para você finalizar aquele conteúdo. Talvez seja o momento de você ou trocar aquele profissional ali que você está acompanhando por um outro que te oferece um material mais sucinto, mais focado, mas também com qualidade. Esse é o grande desafio do professor atual, apresentar o conteúdo com qualidade, mas na medida certa para que o aluno não perca muito tempo, porque o tempo hoje em dia definitivamente é a coisa mais preciosa para quem estuda para concurso. Eu, como professor de atualidades, eu percebia a época que eu ainda estudava para concurso que eu precisava de uma forma para apresentar aquele conteúdo para os meus alunos de uma maneira mais sucinta, né? E isso na época de concurseiro. Eu percebi que era uma dificuldade que eu tinha, porque eu pegava materiais de professores de atualidades, professores muito bons, mas eram materiais muito extensos. Então, quando eu me tornei professor de atualidades, eu tentei simplificar isso e toda a minha didática é relacionada a isso. Inclusive, se for pegar o meu curso completo de conhecimentos DF, de RID DF, você vai perceber que em pouquíssimas horas aula, ali 4, 5 horas aula, eu consigo te passar praticamente o conteúdo completo. E quando você vai olhar alguns outros profissionais, excelentes profissionais também, que ministram as minhas disciplinas, eles às vezes pegam ali 20 horas aula, né? Então é um outro tipo de abordagem. Eu não estou criticando nenhum professor, porque praticamente todos os professores aí realmente são muito bons de atualidades, mas é uma didática diferente, é um jeito como eu enxergo o mundo atual de concurso público. E eu quero saber também se você concorda com esse tipo de pensamento, ou se você fala assim, não, Rafael tá falando besteira, eu acho que tem que ser um material realmente extenso, o mais completo possível, né? Se tiver que ser 20 horas aula, que seja 40, 50 horas aula, o negócio é ficar estudando ali o máximo. Então, pessoal, se você tiver essa ideia, se discordar de mim, etc., ou se você concordar também, manda aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia, porque isso é muito legal, que a gente compreenda exatamente quais são os novos desafios, como que vocês acham que é interessante, até para mim mesmo, né? Porque, por exemplo, eu tenho a nossa comunidade premium de conhecimentos do DF, de atualidades, de geopolítica, e eu tento sempre montar materiais mais ou menos nessa ótica, né? Essa ideia didática de entregar o material ali na medida certa, com materiais mais curtinhos, fazer resumo de matérias semanais. Inclusive, até te convido, se quiser fazer parte, tá? Vou colocar o link aqui de acesso à comunidade premium. Se você quiser estudar atualidades, conhecimentos DF comigo, realidades do Goiás, os conhecimentos estaduais, tem tudo disponível para você na comunidade. Se tiver alguma dúvida, também vou colocar aqui o contato do WhatsApp, que você pode mandar uma mensagem para a gente trocar uma ideia também. Mas principalmente, pessoal, além de estar estudando comigo, se você quiser mandar um comentário aqui falando de forma geral sobre concurso público, sobre o que você acha que é o papel do professor, seria muito legal a gente fazer esse debate, até para trazer os outros professores de outras áreas para esse mesmo assunto, né? Porque às vezes a gente vai mudando aí e evoluindo também a forma didática de passar os conteúdos para vocês, tá bom? Então, pessoal, se você gostou do nosso vídeo de hoje, achou interessante esse papo sobre o papel do professor, que na minha opinião é ser filtro, né? Eu tento realmente utilizar essa ideia nas minhas aulas, tá bom? Eu vou pedir para você lembrar de deixar o seu like se você ainda não deixou e, claro, também se inscrever aqui no canal do professor Rafael Vale, que eu estou sempre tentando ajudar vocês a passar nos concursos públicos, tá bom? Então é isso, pessoal, já fiz o convite, quem quiser estudar atualidades comigo de uma maneira bem sintética, bem objetiva, mas na medida certa para sua aprovação, clica aqui no link aqui abaixo e já adquira aí a sua vaga na comunidade premium, beleza? Um grande abraço a todos e bons estudos, que Deus abençoe vocês nos próximos concursos que vocês façam. Até mais, pessoal!